Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, no nome de Jesus, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, amém? Nós tivemos agora um tempo muito precioso na oração e eu tenho algo muito importante para contar para vocês. Tenho algo muito profético. Hoje é dia 2 de maio. Uau! Eu tenho algo muito profético para contar para vocês. Algo muito, muito, muito especial. Shalom Ceissa, Shalom Fred, Shalom Juliana, Shalom Ellen, Shalom Letícia, Fabiane, Shalom a todos. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Gente, vocês sabem que nós estamos numa consagração. Pega a visão. Nós estamos numa consagração de 70 dias, certo? Esses 70 dias de consagração tem muitas pautas, mas um principal dele é a nossa conferência, para nós vivermos um Pentecoste. Antes de nós terminarmos, olha, pega a visão aqui. O nosso 70 dias acaba dia 16 de junho, no mês da nossa conferência. Amém? Agora pega a visão, uma semana antes, dia 15, nós terminamos 24/7. Nós começamos 24/7, dia 8 ou dia 7, a gente não decidiu a data. E terminamos aí um dia de terminar os 70 dias. Vão ser 168 horas de oração. Só que isso não é só um 24/7. É um 24/7 que cai no Pentecoste. O Pentecoste é uma ruptura no mundo espiritual. Então, nesse 24/7, ele vai cair no final dos 70 dias, que dá a data de Pentecoste. Então, o avivamento, ele toca no globo da terra, de forma assim sobrenatural. Então, queridos, no 24/7, o Senhor disse para mim que vai curar, vai batizar, vai libertar pessoas. Então, no 24/7 vai ter oração durante 24 horas, durante 7 dias. Você pode enviar para quem você quiser. Nós vamos estar abrindo as regiões celestiais. Por causa do Pentecoste, vai ter um valor muito mais intenso. Amém? Então vai ser 7 dias de oração sem parar. O Pentecoste esse ano cai no dia 11 de junho e vai até o dia 11, 12, vai até o dia 13, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, é o Shavuot. Amém? São comemorações do calendário judaico. Deixa eu ver aqui. Cadê? É tanta mensagem nesse telefone, eu tenho que responder, Senhor Jesus. Aí eu já me perdi toda. Deixa eu aqui, achei. Shavuot começa terça-feira ao pôr do sol, dia 11 de junho, e vai até quinta-feira ao pôr do sol, dia 13 de junho. E nisso nós já vamos ter começado 24/7. E vai ser oração massiva. O 24/7, querido, nós vamos orar por tudo que vocês possam imaginar, mas principalmente por quem vai estar participando. Nós vamos orar pelo globo da terra. Então, queridos, é algo assim sobrenatural. Então, eu convido você para estar no 24/7, entrar um pouquinho, manda o link para aquela pessoa que precisa de ser encontrada pelo Espírito Santo. Nós vamos estar entregando 70 dias de consagração no final do Pentecoste. Você tem noção do que é isso? Não, você tem noção do que é isso? Então é algo assim sobrenatural. Então 24/7 vai ser 7 dias de oração ininterruptas. Toda hora que você entrar vai ter alguém orando. Não vai parar durante 7 dias, tá? Nós vamos clamar por várias pautas. Vai ter pauta de batismo com o Espírito Santo, pauta de batismo com fogo, pauta de batismo com o amor de Deus, pauta de ativação profética, de ativação ministerial. Então, para cada janela de 3 horas, eu vou ter um líder à frente, com os seus liderados orando. Então, queridos, vai ser algo assim poderoso. A gente faz. Ontem eu tive reunião com as águias da intercessão, que são as líderes.
e falei para ela o que Deus tinha mostrado para mim. Elas vão montar as pautas. Então, assim, vai ser sobrenatural, vai ser algo assim. Então, para quem precisa de um milagre, para quem precisa de intervenção, 7 dias de oração causam um estrondo no mundo espiritual. Mas 7 dias de oração no Pentecoste é um estrondo que vai uma equivalência fora do nosso entendimento. Amém? Então, vamos se preparar, tá? Olha, queridos, eu pensei até em fazer aberta a oração. Só que, no meio disso, tem muito bruxo, tem muito feiticeiro. E nós contamos com a conexão. Tanto é que aqui na minha casa vai ter 3, 4 computadores abertos para não cair a conexão, certo? Então, pega a visão aqui. A gente acha melhor fazer com link privados dentro do grupo. Então, vai ter link do YouTube, link do Zoom, mas você precisa estar no grupo para participar. Nós não vamos mandar em nenhum outro lugar a não ser nos nossos grupos, certo? Então, vai ser algo assim sobrenatural. Amém? Sobrenatural. Então, eu preciso que você já se prepare. Vai ser sobrenatural. Sobrenatural, tá? Então, vai ser algo assim. Se prepare para você mandar essa oração para quem precisa. Fala, escuta essa oração. E Deus vai começar. Deus falou para mim que Ele ia fazer coisas grandes nesse 24/7. Não é fácil fazer um 24/7. Porque você conta com uma liderança, o pessoal tem que estar afiado. Vai ter os participantes que vocês, eu sei que vocês vocês estão aí conosco, então nós vamos ter muitas pessoas participando conosco, orando, clamando. Mas, queridos, vai ser um estrondo grande demais no mundo espiritual. Vai ser uma coisa muito bem feita. Então, imagina nós terminando 70 dias de consagração, entregando para Jesus 168 horas de clamor, de oração. Meu Deus! Vocês têm noção do que é isso? Não, vocês não têm noção. Quem for ajudar na oração tem que orar mínimo 30 minutos. Os líderes vão orar 1 hora. Eu deleguei isso. Falei, líder meu tem que orar 1 hora. Mínimo. Líder meu tem que orar 1 hora mínimo. Agora, quem é participante e quer arriscar, tem que orar 30. Mas tá muito diferente de 1 hora, não. É desse jeito. Eu creio no ministério que orar 1 hora é nada. Tá? Eu creio nisso. Amém? Então, depois nós vamos colocar lá o link no grupo para vocês que querem participar. Acredito que já tem mais gente que o suficiente, mas às vezes tem um medroso, né? Pôs lá o nome. Eu tinha falado 20 minutos, eu decidi que vai ser 30. Vai ser 30, amém? E, queridos, vai ser sobrenatural. Vocês já se preparem. Vai ser assim um estrondo. Aí nós vamos finalizar 70 dias de consagração. E aí, contagem regressiva para a conferência. Aí vai ser um estrondo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, cada vida, cada pessoa, cada família, cada um que está aqui hoje conosco, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que essa live está debaixo da regência do Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que você está muito alegre, porque muita gente ontem esteve com você. Então, Espírito Santo, que você continue levando todos aqui ao primeiro amor, todos aqui a águas profundas. Em nome de Jesus, eu consagro essa live, esse dia e a sua vida ao Senhor. Amém? Certo? Queridos, meu café é com adoçante, tá? Ou sem açúcar, certo? Vamos lá aqui agora, só para uma coisa. Vamos fazer 24/7. O que não vai ter no 24/7? Os cultos fixos, tá? Os cultos fixos do Global não vai ter, porque nós vamos estar usando as salas, mas a nossa live de devocional vai ter. Enquanto tem outra equipe orando, eu vou fazer a live de devocional, vou trazer a ceia pro devocional, para nós estarmos fazendo todo dia, tá? Então, a ceia, a oração direcionada, eu vou fazer dentro da live. E aí eu vou mudar o horário da live. Por que eu tenho que mudar o horário da live?
porque eu vou cuidar da janela das 3 da manhã às 6 da manhã de oração, certo? Nós vamos ter só os devocionais. Então, eu vou fazer a ceia e eu vou estar fazendo, tá? Pega a visão. Eu vou estar fazendo a ceia, eu vou estar fazendo a oração direcionada e o devocional e a leitura da palavra segue, tá? Você não fica 24 horas lá orando, você dorme, você come, você trabalha, você vai entrar a hora que você puder. Aí eu vou mudar o horário da live. Não sei que horário vai ser a live, vou pensar. Né? Não sei que horário bem certinho, porque nós temos que cuidar Eu e a Nani vai cuidar do horário das 3 às 6, então provavelmente vai ter que ser 6 horas. Ou depois das 6 e alguma coisa. Vai ter que ser isso aí. Amém? Então vai ser sobrenatural, tá? Sobrenatural. Então 24/7 tem oração o dia inteiro, toda hora. E aí eu vou terminar o meu horário, enquanto vai ter lá uma equipe orando, eu vou fazer o devocional. Amém? Vocês querem que eu faça 2 horas live? Sangue do Cordeiro, né? Vocês não têm dó. Jesus amado. 2 horas é a hora que eu acordo, povo de Deus. Mas aí eu vou deixar salva esses dias, tá? Mas eu deixo salva, você assiste outro horário. Pode ser que eu mude horário, faça de noite. Não, pode ser de noite, né? Nós podemos fazer de noite também essa live. Pode ser? Tipo 7 horas da noite. Também não pode ser tarde que eu durmo cedo. Amém? Então a gente vai ver certinho. Vou fazer uma enquete lá. O que der mais, o que vocês falar mais lá, vai dar. Certo? Amém? Certo? Então vamos lá. Pega a visão, tá? Abra aí em Salmos capítulo 141. Certo? Pega aí Salmo capítulo 141. Em nome de Jesus. Gente, ora pela minha voz. Minha voz não sara. Hoje já comecei a tomar mesolida de novo. Orem pela minha voz. O problema é que eu fico orando, fico gritando. Eu não sei orar sem gritar. Oh, Deus. Orem pela minha voz, em nome de Jesus. Vamos lá. Salmo 141. Tem uma palavra de Deus pro seu coração hoje. O Senhor, ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa. Ouve quando peço Tua ajuda. Aceita a minha oração como um incenso oferecido a Ti. E minhas mãos levadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio, e não permitas que eu recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras, como pedras que o arado traz à superfície. Seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio, mas permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me preparam, dos laços que praticam mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Amém? Então fica para casa. 142, o 143, o 144, 145. Deixa eu ver aqui. 146, 147, amanhã o 148. Aí nós vamos entrar em Provérbios. Meu Deus. Provérbios é tremendo, hein? Provérbios é muito maravilhoso. Amém? Vamos lá. Ai, eu perdi onde eu já achei. Olha, ontem tem uma série na Netflix sobre Moisés.
Como que era o testemunho de Moisés? Então aí ontem à tarde eu precisava descansar. E aí eu deitei ali na sala, coloquei. Se for para assistir alguma coisa, tem que ser uma coisa que edifica. Eu coloquei lá, mas acabei dormindo. E no começo ali que eu via, né, algo ali de Moisés, o Senhor começou a ministrar no meu coração. A rema começou a descer. Amém? E eu comecei a me arrepiar inteiro, o Senhor começou a falar comigo. E hoje eu quero trazer uma passagem de Moisés. Amém? E tem uma passagem hoje pro seu coração. Você vai pegar uma chave aqui, hoje profética, sobrenatural. Amém? Você vai pegar uma chave aqui avassaladora, certo? Ó, já assisti, muito bom. Que legal. Então abre comigo, amém? Aqui na passagem de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Vamos começar a ler aqui, quando Moisés vai fugir para Midian. E Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma rema. Deus me deu uma palavra sobrenatural, sobre revelação de propósito, revelação de chamado. Amém? Certo? Vai ter leitura da Bíblia de novo? Claro que vai. Tô querendo fazer até mais 2 vezes. Então, tô querendo fazer. Vai terminar em junho, né, Nani? Termina a Bíblia em junho. Começa de novo. Talvez nós vamos dar uma acelerada e ler mais, pelo menos vai ler mais uma vez inteira e mais um Novo Testamento de novo. Para vocês envergonhar Satanás. Talvez você nunca leu nenhum livro antes. Agora você vai chegar ao final do ano e vai falar assim: li 2 vezes a Bíblia, 2 vezes e meia. Já pensou? Rapaz, nem tem pastor que nunca leu inteira. Nunca leu nem o Novo Testamento. É vergonhoso, mas é verdade. Amém? Moisés foge para Midian, certo? No final eu vou dar o título para você. Moisés foge para Midian. Amém? Então vamos lá. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante a sua visita, viu um egípcio e espancar um hebreu. Um homem do seu povo olhou para todos do lado, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Então Moisés se torna um assassino, certo? Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. E o homem respondeu: quem nomeou o nosso príncipe juiz? Vai me matar como você fez com o egípcio? Então pega aí outra característica de Moisés, príncipe. Ele era príncipe do Egito, porque quem criou ele foi uma princesa, tá? Então Moisés era hebreu, príncipe, assassino, tá? Vai pegando a visão aí. Aí, Moisés aqui acaba de matar o egípcio, não tinha visto ninguém, o egípcio estava, né, batendo ali no hebreu. Ele mata, ele esconde, no outro dia ele acha 2 hebreus, ele acha o quê? Ele acha 2 hebreus brigando. E aí um dos hebreus fala assim: mas quem te nomeou juiz? Você vai nos matar como você fez com o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Então Moisés começa a ser perseguido o quê? Pelo faraó. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Pronto. Até aqui. Então vamos lá. Moisés, queridos, ele nasceu designado ser o maior libertador de todos os tempos. Então, vai pegando a visão aqui. Moisés nasceu, depois eu vou dar a chave, depois eu vou dar aqui para você a rema. Moisés, ele nasceu para ser o maior libertador de todos os tempos, e ele é o maior libertador da Bíblia, não tem mais que ele, tá? Moisés foi o maior libertador de todos. Mas Moisés, para libertar o seu povo, ele tem que ser criado dentro de uma mentalidade diferente do povo que é escravo. Então Moisés, ele nasce hebreu, mas ele é criado como egípcio.
e criado como egípcio, para ele ver a grandeza de riqueza, a grandeza do que é ser livre. Então Moisés, ele nasce e ele cresce, ele nasce ele nasce debaixo de um DNA, de um jugo escravo, mas ele é criado debaixo de um DNA de jugo livre. Ele tem a raiz hebreia, mas ele nasce dentro, ele se cria dentro de um contexto egípcio. Dentro de um contexto que ele é príncipe. Ele, como príncipe, ele tinha liberdade geográfica, financeira. Ele tinha liberdade para ir, para vir. Ele tinha liberdade de comer o que ele queria. E eu quero dizer aqui para você, para que você venha fazer um cumprimento de algo que Deus te peça no reino dele, você primeiro tem que ter uma mentalidade de liberdade. Porque enquanto você estiver cativo, você não vai conseguir ser livre. Porque a liberdade, querido, a maior liberdade está na ruptura da nossa mente. Amém? Então, queridos, aqui Moisés, ele tem que nascer e ser criado, ele nasce hebreu, ele nasce sendo perseguido, ele nasce, tá? Aqui o faraó vai lançar um decreto de morte para as crianças, porque havia ali uma profecia que provavelmente nasceria o libertador dos hebreus. E os hebreus eram a mão de obra escrava. O Egito, ele acontecia porque tinha uma mão de obra escrava. E faraó, temendo que perdesse esses hebreus, lançou um decreto que toda criança com menos de 2 anos tinha que morrer. Então Moisés já nasce debaixo de um jugo. Então, queridos, se você é perseguido, se há coisas que acontecem na sua vida você não entende, eu quero dizer aqui para você hoje que assim como Moisés, o mundo espiritual sabia que ele seria um grande libertador. Eu também passei por coisas muito fortes na minha vida, porque o Senhor sabia, o mundo espiritual sabia que eu seria uma grande libertadora de cativeiros espirituais. Então Moisés, ele já nasce num contexto e num cenário caótico, sendo perseguido pelo espírito de morte. E aqui a mãe de Moisés, Joquebede, sabe que Moisés já nasce diferente com a promessa. E ela cuida de Moisés, ela coloca ele nas águas. A princesa, a irmã do faraó, encontra Moisés. Cria Moisés como príncipe. Então Moisés nasce como hebreu, mas é criado como príncipe. Deus sabia que Moisés precisava experimentar da liberdade para libertar outra pessoa. E eu quero aqui trazer a primeira chave para você. Você só pode ser liberto, você só pode libertar quando você é liberto. Você só pode profetizar na vida de alguém quando você já vive o cumprimento das promessas que o Senhor já profetizou na sua vida. Você só consegue projetar na vida de alguém aquilo que você já experimentou. Queridos, o povo hebreu, eles não estavam cativos há 6 meses, há 1 mês. Eles estavam cativos há 400 anos. Eles não sabiam o que é liberdade. Já havia gente que já havia nascido e morrido debaixo de uma escravidão, de uma mão de obra muito forte. Então, queridos, eles já tinham impregnado dentro do seu DNA, nas suas entranhas, a escassez, a pobreza, o trabalho escravo. Eles não conseguiam ver muito além daquilo, porque eles já vinham de geração em geração, 400 anos. Derg max tugdit, iraias telemanaraias terg. 400 anos, queridos, já mostra que tem geração. E talvez você venha de uma geração escrava, cativa espiritualmente na imoralidade sexual, cativa aqui, cativa ali, cativa naquilo outro, cativa na área financeira. E eu preciso dizer hoje para você que o nosso maior libertador de todos os tempos é Jesus. Amém? Então olha aqui o que acontece com Moisés. E agora eu quero focar aqui no processo de Moisés. Quando chegou em Midian, estabeleceu junto um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai.
Então alguns pastores chegaram e expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou a água do rebanho, a água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Então aqui Moisés vai para Midian, encontra no poço, tem uns pastores ali, mau caráter, que meio que briga com as meninas, e ele pega a visão. E Moisés expulsa, tira água para elas, e agora as moças chegam em casa e falam para o pai sobre esse egípcio. Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. E aí, e onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento para Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Amém? Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu e os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Chamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Agora aqui eu quero dizer algo para você. Amém? A partir do momento que Moisés sai do Egito, ele deixa de ser príncipe. Mas ele também aqui, ele não é o libertador ainda. E quando Deus, ele nos tira do nosso Egito, da nossa vida, do rótulo que outrora nós tínhamos, porque aqui, queridos, Moisés estava como príncipe. Mas o que Deus predestinou ele para ser era um libertador, era um profeta que ia resgatar o povo do Egito. Mas Moisés primeiro tem que sair desse lugar, tem que ir para Midian, tem que ter um encontro com o Senhor, para que Deus fale para Moisés quem ele é. E aqui existe um processo onde Moisés já não é mais príncipe, mas também não é o libertador. E eu quero dizer aqui para você que eu passei por esse processo. Aonde Deus me tirou do lugar que eu estava, eu já não era a pessoa que eu era, eu já não era aquela Larissa forjada e moldada por Satanás, mas agora eu era alguém que havia me despojado das coisas do mundo, e eu estava agora num processo, numa jornada, não sabendo quem eu era ainda, não sabendo o que Deus exatamente tinha para mim. Eu tinha um vislumbre que Deus queria me usar, mas eu não sabia o que Deus iria fazer. E é necessário para o cumprimento daquilo que Deus quer fazer, que você saia do lugar que você estava. E você precisa sair do Egito. O Egito aqui dava para Moisés status de príncipe, status de realeza, status de sociedade. Ele estava no meio daquele povo e Deus permitiu até um certo tempo. Aí Deus falou assim: agora ele vai sair daí. Eu vou trazer ele para Midian. E lá no Sinai eu vou falar com ele. Talvez você esteja nessa fase. Talvez você esteja como eu estive em 2016. Não sabendo o que Deus queria comigo, mas sabendo que Deus estava me tirando do Egito. Sabendo que Deus estava tirando os rótulos que Satanás havia colocado em mim. Mas eu precisava ainda entender quem eu era. Eu precisava ainda entender para o que o Senhor havia me criado. E não tem como você saber o teu propósito, o teu chamado, o teu destino profético, se você não pisar no Monte Santo do Senhor. O propósito é revelado na sarça.
Era canta naiasterk. O propósito é revelado na sarça. Naiastubidigadjarasterk. É só no lugar da sarça que Moisés fica sabendo para o que ele foi predestinado. Mas enquanto ele não havia pisado ainda no Monte Santo, ele tinha um vislumbre, uma suspeita, mas ele não tinha uma certeza. Somente quando Moisés pisa na sarça, pisa ali naquele Monte Santo, pisa ali no Sinai, e o Sinai demarca um tempo na vida de Moisés, aonde o Senhor fala com Moisés, aonde o Senhor dá destino a Moisés, aonde o Senhor fala: Moisés, agora é isso, agora é aquilo. Mas é na sarça que o Senhor vai falar para qual propósito e para o que ele te criou. Então vamos continuar aqui. Pega a visão. Estou no capítulo 3 de Êxodo agora. Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte santo, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Antes de Deus te revelar o propósito, ele vai se revelar para você. Antes de Deus falar quem você é, ele vai se apresentar para você. Você vai desfrutar de quem ele é. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los para o Egito. Desci para libertar do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Uma terra que produz leite e mel com fartura. Onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Então aqui, Deus vai falar agora para Moisés. Moisés, olha aqui. Eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. E a missão aqui agora, Moisés, é libertar o povo do Egito. Você vai ser o libertador desse povo. Agora, olha só isso aqui. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao meu povo de Israel: me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés: diga ao meu povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração.
Amém? Então, meus queridos, a palavra de hoje é: você só vai entender o seu propósito primeiro quando Deus se revelar para você. Mas Deus só vai se revelar para você na sarça, no Monte Santo, num lugar secreto. Tem muita gente falando isso daqui, ó. Eu não sei meu propósito, eu não sei meu chamado. Mas você já mergulhou na presença? Eu não sei para que Deus me criou. E eu te garanto algo. Eu já estive nesse lugar, saindo do Egito, indo para um lugar que eu não sabia onde era, para Deus me levantar, me sustentar e ativar o meu propósito. Aqui Deus tem que chamar Moisés na sarça e falar assim: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus do teu pai. Moisés, eu quero você libertando o povo cativo. Então Moisés, ele só entende para o que ele nasceu. E ele só entende o cumprimento do chamado dele quando ele sobe no Monte Santo do Senhor. E talvez você não saiba para o que o Senhor te criou. E eu quero dizer para você, eu só encontrei o meu propósito quando eu comecei a entrar nesse lugar de 20 minutos do secreto. Entrar nesse lugar onde eu desfrutava da presença dele. E nesse lugar o Senhor começou a falar para mim o que ele ia fazer comigo. E ele falava para mim no secreto e ele testificava na boca dos profetas. Porque uma coisa é Deus falar no teu coração, outra coisa é Deus usar um profeta para confirmar o que ele falou no teu coração. E eu quero dizer aqui algo hoje para você. Talvez você está saindo do Egito agora, está nessa jornada, está sem identidade pela qual você era e sem a tomar a que você vai ser. Mas nesse processo que o Senhor está te lapidando, te tratando, te curando, Moisés sai assassino, Moisés sai uma pessoa sem identidade, porque ele não sabia direito se ele era egípcio, se ele era hebreu. Moisés sai fugido, forasteiro. Agora nessa jornada Deus precisava tratar Moisés, Deus precisava curar Moisés, Deus precisava tratar com ele. E falo mais, Moisés, ele tinha suas limitações, ele era gago. E ele não sabia como ele ia se apresentar a Faraó, como ele ia chegar ali no povo e falar. E Deus capacitou Moisés, colocou pessoas para ajudar ele no ministério dele, que foi um ministério de libertação. E agora Moisés, quando tem um encontro na sarça, ele entende para o que ele veio. Mesmo ainda com medo, mesmo ainda não entendendo como seria, mas ele tem o quê? Uma visão, um propósito e um destino profético. E aqui eu quero dizer algo para você. Quando Moisés encontra o Senhor na sarça, Deus revela para Moisés quem ele é. Deus trata Moisés na sua identidade. Deus revela a sua magnitude. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai tirar aquele povo do Egito. Você nasceu para isso. Moisés, eu preciso de você. E aí Moisés aqui começa a entender por que ele foi criado num contexto totalmente diferente. Porque o Moisés ele só ia conseguir libertar os cativos se ele tivesse uma mentalidade liberta. Liberta da escravidão, liberta dos cativeiros que aquele povo hebreu vivia. E o povo, queridos, hebreu aqui, estava 400 anos cativo, preso, no espírito de escassez, no espírito da miséria, no espírito ali do pouco, daquilo, e eles eram conformistas com aquilo. Então agora a missão de Moisés era tirar o povo do Egito, era tirar o povo desse cativeiro. E Moisés, ele entende na sarça para qual propósito o Senhor o predestinou. E aqui agora eu quero dizer algo para você. É na sarça que Deus revela o propósito. É na sarça que Deus revela o propósito. É na sarça que Deus manifesta a vontade dele. Na sarça o Senhor vai dar para Moisés um destino profético. E eu quero aqui agora dizer algo para você. Aqui Deus, ele fala assim: Moisés, o seu destino é voltar para o Egito, encontrar com seu irmão Arão, se apresentar a Faraó e começar a fazer tudo o que eu pedi para você. Mas aqui, queridos, Moisés, ele tinha uma escolha. Ele tinha a escolha de se acovardar, não se sentir capaz e abortar a missão. E ele tinha a escolha
de ir com medo, fazer com medo, ir sem se sentir capaz ou capacitado, mas fazer. E eu quero dizer algo aqui para você. Quando Deus começou a falar para mim o meu propósito, o meu destino profético, no contexto que eu estava e a qual contexto que eu nasci, eu achava muito impossível. Eu falava, Deus, mas eu não venho de uma família assim. Eu não tenho um DNA, uma linhagem profética, apostólica de pastor. O Senhor está me chamando como chamou Eliseu. Como que vai ser isso? Será que eu vou ter relevância? Será que isso aí vai dar certo? E queridos, eu quero dizer aqui para você, eu vi as pessoas pregarem, eu falava assim, meu Deus, eu não prego desse jeito. Quando que eu vou pregar desse jeito? Quando que eu vou ter essa unção? E eu olhava para aquelas pessoas que já tinham anos de ministério e eu me colocava num lugar de incapacitação. Mesmo buscando o Senhor, mesmo temendo a palavra, mesmo eu estando ali. Eu falava, Deus, quando que isso vai acontecer? Então isso vai acontecer, vai demorar muito. Mas, queridos, eu quero dizer algo para você. Entre uma profecia e o cumprimento dela, depende muito de quem? Do receptor. O mensageiro, ele só está fazendo o papel de entregar uma palavra profética. Se eu entregar aqui para Nani hoje, falar, Nani, o seu louvor vai chegar nos confins da terra. Ela está pegando já. O seu louvor vai chegar nos confins da terra. O Senhor vai te usar nessa geração como Antônio Cirilo, só com a capa dobrada. Só que o legado que está sobre você não vai acabar. E a sua geração será lembrada pelo louvor de intimidade e avivamento. Aí a Nani, ela tem a opção Dexturinaiasterg. Ela tem a opção de pegar e viver, ou de falar assim, não, jamais vou ser como Antônio Cirilo. Não, isso aí não é para mim. Ah, não, eu não tenho condição financeira. Não, é isso. Queridos, quando nós recebemos um destino profético, alguém vai entregar ele para nós, ou às vezes o próprio Deus, assim como Moisés. Mas depende de você se agarrar nessa palavra e ir. Então eu quero dizer algo aqui agora para você. Quando Deus fala com Moisés, Moisés sabia que ele tinha, porque ele tinha que ir. Como iria acontecer, ele não sabia, mas ele aprendeu a confiar em Deus. E eu quero dizer algo aqui para você. Quando, o Senhor, ele fala comigo que eu seria uma vivalista, porque o Senhor, ele começou a me mostrar pessoas, Benerim, eu vi a Catherine, como eu falei, Deus, eu quero ser igualzinha essa mulher. E Deus, ele começou a falar assim, você vai ter um legado maior que o dela. Você vai viver algo estrondoso. Eu falava, mas não pode. O diabo falava que eu não podia. Eu achava que demoraria muito tempo. Mas, queridos, eu segurei em todas as palavras que o Senhor falou para mim, usou profetas. E eu marchei em direção a elas. E de repente elas começaram a se concretizar. Eu talvez não tenha vivido todas, mas boa parte das que eu no começo recebi já estou vivendo e vivendo o cumprimento. E dentro de um tempo muito acelerado. E eu quero dizer para você, entre uma palavra profética lançada, para que o cumprimento dela aconteça, depende exatamente, totalmente do receptor. Deus, ele não cumpre nada em ninguém que está fora do caminho. Ah, mas Deus profetizou, é obrigado a cumprir. Ele é obrigado a cumprir se você permanecer na estrada. A promessa se cumpre quando você está na rota. Se você se desvia da rota, a promessa não chega até você. Então, se Moisés ali se desviasse da rota, a promessa não atingiria ele. Mas a promessa, querido, o cumprimento de uma palavra profética, ela acontece quando você continua exatamente aonde Deus espera que você esteja. Aí tem gente que recebe uma palavra profética. Ah, tá demorando demais cumprir, vou dar uma voltinha no mundo. Aí sai aqui da direção, pega aqui pra cá, 40 quilômetros pra direita. E era reto. Esses 40 quilômetros pra direita, talvez gere um atraso de 2 anos, de 3 anos. Mas, queridos, quando Deus, ele fala coisas pra você e você não sai do alinhamento, você não sai da rota, as promessas começam a atingir você. O posicionamento acelera o cumprimento das palavras.
pegar o atalho. Eu conheço gente demais, tá demorando demais esse casamento, esse homem que Deus prometeu pra mim. Aí vai lá no mundo, se entrelaça com um, se entrelaça com outra, não dá certo. Aí volta pra presença, eu vou começar tudo de novo. Você perdeu tempo. Então, queridos, eu preciso que você entenda. Deus, ele só vai cumprir na sua vida se você estiver dentro do destino profético. Dentro, não é nem 9 milímetros para a esquerda, 9 milímetros para a direita, é exatamente aonde ele quer que você esteja. E eu entendi o profético, eu tinha uma confusão na minha mente quando eu comecei a lidar com o profético. Porque muita gente falava assim, Deus falou que eu vou cantar, eu vou pra tá. E eu falava assim, Deus, e por que não cumpriu? O Senhor falou assim, porque não fez sua parte, eu fiz a minha. E muita gente morre com promessas enterradas. Aí um dia, nessa igreja lá no começo, onde eu congregava, uma moça falou assim, Deus falou que eu vou cantar nos 4 cantos do Brasil. Eu falei, quanto tempo Deus falou isso? Não sei quantos anos. Aí o Senhor falou assim, pergunta se ela fez aula de canto. Pergunta se ela se ofereceu para cantar na igreja. Pergunta se ela se ofereceu para cantar nas vigílias. Ela falou, não. Eu falei, então você nunca vai cantar. Porque Deus, ele já fez a sua parte, ele já assinou o que você seria. Mas se você não fizer a sua parte, você não vai. Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda. Moisés, ele tem que sair do Egito. Ele tem que sair da moldura que ele foi engessado. A moldura que Satanás colocou sobre ele. Talvez era sobre a identidade, sobre a nacionalidade dele. Agora ele tem que sair dessa terra para ser curado num processo com Deus. Para encontrar o seu propósito na sarça. E é só na sarça que Deus revela propósito. Mas antes de Deus revelar propósito, ele revela quem ele é. Primeiro Deus revela quem ele é, depois Deus revela quem você é, e depois Deus revela o propósito que ele tem para você. E na sarça, Moisés entende que ele não nasceu para ser apenas um hebreu, apenas um príncipe do Egito, apenas um pastor de ovelhas, apenas um esposo de Zípora. Moisés entendeu que ele nasceu para ser o maior libertador da história. Moisés entendeu que ele nasceu para tirar o povo do Egito, de 400 anos, para levar para a terra prometida. Amém? Queridos, eu preciso que você entenda hoje que todo mundo, Deus vai passar pelo processo. Com Jacó, se você for olhar para a história de Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro, enganador. Jacó, queridos, para ter a identidade que Deus tinha para ele, ele tem que brigar com o anjo para tomar a bênção. Ele tinha a bênção do pai, mas ele precisava da bênção de Deus. E ele passou a vida toda atrás de uma bênção. E agora ele tem que brigar com o anjo. Ele passa a noite toda lutando com o anjo. E no final da luta, ele é abençoado e Deus muda o nome dele. Então, nesse processo, querido, Deus, ele trata o nosso caráter. Deus, primeiro, ele tem que nos moldar. Ele tem que nos tratar para na sarça falar conosco. Amém? Então, eu quero dizer algo aqui para você. Se você for olhar para todos os grandes libertadores, homens de Deus, você vai ver que todos passaram por um processo. Todos passam por um processo. Amém? Todos passam por um processo. Só que nesse processo o Senhor quer nos tirar do nosso Egito. E o Senhor quer nos levar para a nossa identidade. O Senhor quer se revelar para nós. E o Senhor quer falar para nós qual é o nosso destino profético. Amém? Agora vamos lá. Agora Moisés, ele volta. Pega a visão. Moisés agora ele vai voltar para o Egito. Ele vai se apresentar para Faraó. Ele vai com o irmão dele, Deus vai dar sinais para ele. Eles vão enfrentar lá, né? Eles vão declarar as 7 pragas, as 10 pragas. Amém? Eles vão declarar as 10 pragas. E aí, com uma mão forte, Deus vai tirar Moisés do Egito para atravessar o Mar Vermelho e eles irem em destino, tá? A terra prometida. Dentro de tudo isso, você vai ver Moisés sofrendo. Moisés passando obstáculos. Deus moldando Moisés pelo povo. Então, queridos, quando Deus ele tratar com você, depois ele vai colocar você para enfrentar alguns obstáculos. Dependência. Quando Moisés ali vai ter que abrir o mar.
Ele não sabia como fazer aquilo. E vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos ter que ter total dependência de Deus para que o milagre, para que a ruptura aconteça. Vai ter vezes que vai ter pessoas falando: cadê a água? Cadê o sinal? Cadê isso? Cadê aquilo? E nós teremos que estar em intimidade com o Senhor, subindo no Monte Sinai sempre, para pegar sempre o quê? O próximo lugar, o próximo destino, a próxima etapa. Moisés, ele sobe no Monte Sinai diversas vezes para que Deus pudesse dar direção para onde o povo iria e como seria feito. Então, queridos, aqui nós temos outra chave. Moisés, ele recebe o chamado dele, mas ele não sai da sarça. Ele não sai do lugar da sarça, ele não sai do monte, ele não sai do lugar de dependência total do Senhor. Ele passa 40 dias lá, ele desce, depois ele volta mais 40 dias lá. E eu quero que você entenda que no processo que você estiver cumprindo o seu chamado, você vai passar por provas de fogo. Mas você vai ter que superar e entender o que Deus quer te ensinar em cada prova de fogo, em cada circunstância, em cada dependência. Queridos, ainda quando eu já sabia o meu chamado, o fato de eu ter que entregar a minha profissão era algo que trazia em mim uma aflição muito grande, porque eu ficava muito preocupada com o que os outros iriam achar, e principalmente com o que a minha mãe e meu pai iriam achar. Mas Deus já tinha me avisado por uma profetisa que um dia Deus me pediria isso. Então Deus me preparou anos antes dele me pedir, e no dia que ele me pediu, eu tive que falar: Senhor, eu vou te entregar e agora eu vou depender totalmente de ti. Não sei como será, mas eu escolho o lugar de confiar no que o Senhor está me pedindo. Queridos, não foi fácil esse processo. Foi fácil os anos antes desse dia. No dia que eu entreguei isso para Deus, eu me libertei de um jugo. Porque eu falei assim: bom, se o Senhor pediu, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda que eu tive que lidar com escolhas. Eu tive que abandonar uma das grandes empresas do meu pai e falar: olha, Deus está me chamando para São Paulo, porque Ele tem algo. Eu vou ter que deixar uma empresa grande, familiar, uma empresa nova que nós acabamos de abrir no Mato Grosso agora. Nós mexemos com aço, com ferro. Nós temos uma empresa gigantesca. Uma delas está lá onde eu estava. E o Senhor falou assim: sai daí. Vai agora para São Paulo, porque lá eu vou estabelecer algo novo. Então, queridos, é muito difícil você sair de um lugar de segurança, de um lugar... Então, assim como Eliseu teve que deixar os seus carros do arado, eu também tive que deixar muitas coisas que me davam segurança e solo firme, mas eu tive que entrar no lugar de total dependência do Senhor. E hoje Ele é a minha segurança, Ele é a minha rocha. Então eu quero que você entenda: renúncia e obediência. Mas por que eu consegui fazer a renúncia e a obediência? Porque eu já estive na sarça, e direto eu vou na sarça. E na sarça o Senhor fala comigo. E na sarça o Senhor fala: filha, você está exatamente no lugar que eu queria que você estivesse. Filha, é exatamente aí que eu te predestinei estar. Filha, você está fazendo exatamente o que eu te pedi. Filha, você nasceu exatamente para isso. Você está cumprindo aquilo que eu deleguei que você fizesse. Mas eu só sei disso porque eu entro na sarça. Porque eu recebo a direção na sarça. Então, meus queridos, quando Deus ele te deu o destino profético, agarre as palavras, persiga elas. Se é santidade, entregue santidade. Se é jejum, entregue jejum. Se é oração, entregue oração. Porque não tem como eu ser uma pregadora se eu não estudar a palavra. Não tem como eu ser uma libertadora se eu não jejuar. Não tem como eu fazer cursos, abrir escolas, se eu não for uma pessoa que me atualize e estude e busque o conhecimento. E eu entendi isso quando Deus me chamou. Eu falei: então tá bom, se o Senhor falou que eu vou fazer, que eu vou ir, e que eu vou ministrar, e que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu preciso começar hoje a pisar nesse lugar, todo dia ficar um passo mais próximo desse lugar. Eu não sei para que Deus te chamou. Se for para cantar, começa a fazer aula de canto. Se for para louvar na igreja, começa a se oferecer lá para louvar. Se for para pregar na nação, começa a falar assim: Senhor, eu preciso pregar. Olha, eu quero oportunidade. Abra aí a sua live, comece a pregar, comece a fazer. Se você não tem oportunidade lá. Se for para ser um mestre na palavra, comece a estudar a palavra, comece a se atualizar, comece a fazer curso. Eu entendi que todo dia eu poderia pisar um passo
à frente, um passo avançando dentro daquilo que o Senhor pediu para mim fazer. Eu já tinha saído do Egito, eu já tinha encontrado ele na sarça, ele já tinha me dado o destino profético, mas agora, para o cumprimento dessa palavra, eu precisava fazer a minha parte. E eu fiz além da excelência. Jejuei mais do que ele me pediu, orei mais do que ele me pediu, li mais do que ele me pediu, estudei mais do que ele me pediu, e ele explodiu meu ministério, ele rompeu meu ministério, ele extravasou além do meu entendimento. O problema de muita gente é que tem uma palavra, mas não faz nada para que ela se cumpra. Não faz a parte que corresponde humana. Queridos, não chega um anjo e bota um chip na tua cabeça e fala, você vai pregar. Não funciona desse jeito. Processos sobrenaturais dependem de processos naturais. O Deus te enviar, o Deus fazer, ele vai fazer. É um processo sobrenatural. Ele vai soprar o teu nome, mas ele só faz isso a hora que você está capacitado. Ele faz isso a hora que você já tem maestria na palavra, que você já tem unção. Então você precisa fazer a sua parte. Porque se você não faz sua parte, você não vive o cumprimento da promessa. Deus falou que você vai ser um grande empresário, então você já começou a estudar finanças, você já começou a empreender. Porque se você não começou, você nunca vai ser. Você sempre vai ser um assalariado, um empregado de alguém, trabalhando para alguém ficar rico. Porque se Deus te dá uma promessa, você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ser mantenedor de ministérios, mantenedor disso e daquilo. Se você não começou a pisar nesse lugar, você nunca vai chegar lá. E eu, queridos, eu sou uma pessoa muito sobrenatural, muito otimista. Eu penso muito grande, mas eu sempre tive esse pé no chão, que para mim pisar nesse lugar, que Deus falou para mim, através de um destino profético, eu preciso fazer minha parte. E Moisés, ele fez a parte dele. Ele foi. A capacitação de Moisés, na verdade, foi do Egito. Ele aprendeu a ler. Ele foi educado. E agora Deus só precisava tratar o caráter dele e enviar ele. E talvez nós precisamos passar 1, 2 anos, Deus nos tratando, a gente imergindo na Bíblia, a gente tendo um tempo de oração, gerando experiência com Deus. Então, queridos, eu não sei o que você está fazendo, mas invista naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Porque se Ele falou, Ele já assinou. Se Ele falou, Ele já decretou. Mas não chega um anjo e bota um chip e fala assim, agora você vai pregar, agora você vai ser empresário, agora é isso. Não, queridos. Acontece de forma muito natural e forma assim que você fala assim, meu Deus, foi um processo natural que eu nem sei como eu cheguei aqui. Então, queridos, eu quero que vocês hoje entendam, é na sarça que Deus revela o propósito. Mas é só no seu posicionamento que Deus cumpre a palavra profética dele. É na sarça que Deus revela o propósito. Mas é só, pega a visão, no seu posicionamento que Deus cumpre a promessa ou a palavra profética dele. Então eu preciso que você entenda isso. Eu entendi isso no começo. Eu falei, peraí, mas não tem como eu ser alguma coisa se eu não começar a pregar. Eu tenho que fazer. E eu comecei a mergulhar. Eu comecei a buscar. Eu garanto pra você que hoje eu tenho o melhor conteúdo de libertação e batalha espiritual e eu vou colocar ele agora na Escola de Libertadores. Mas eu escuto, eu fui atrás, eu paguei mentorias, eu fui em imersões, eu fiz escolas genuínas, tive mentores os melhores. Eu estudei muito. E o Senhor me habilitou. Avivamento, estudei demais, fui atrás, busquei impartição, estudei. E eu sei que eu faço com maestria, ensino os dons com maestria. Mas antes eu fui atrás, antes eu estudei, antes eu me preparei, amém? Então, querido, se Deus me colocou hoje nesse lugar de abrir uma live cedo e ter aqui 1.000, 1.200, 800 pessoas, é porque algo bom eu estou oferecendo e outra, tenho unção para isso. E Deus quer fazer exatamente a mesma coisa com você, mas depende muito do seu posicionamento. Ah, mas não tem como Deus profetizar e não acontecer. Tem sim, se você não posicionar, você vai morrer com uma promessa. E talvez o teu filho vai cumprir ela. Talvez o fulano Beltrano vai cumprir ela. Eu preciso que você entenda isso. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolher voltar para o Egito e libertar o povo. E fazer aquilo que ele pediu. Moisés poderia escolher não ir. Como ele escolheu ir. Amém? O jovem rico, ele chega para Jesus e fala o que falta para ele. Ele fala, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu honro meu pai. Aí Jesus vai falar assim, então entrega tudo que você tem, porque ele sabia que o jovem rico tinha o coração nos bens. Entrega tudo que você tem e segue-me. Seja um discípulo meu. Aí o jovem rico escolheu não ir, porque foi um fardo muito pesado. Então você vai encontrar na palavra
Muitas pessoas fazendo a escolha de ir ou não. Jonas escolhe não ir fazer o que Deus pediu. E ele sofre muito, depois ele volta. Mas mesmo assim, ele não entendeu o que Deus queria mostrar para ele. Deus teve que falar com palavras audíveis qual que era a visão dele ir e resgatar Nínive. Amém? Então, meus queridos, o tema da live de hoje é esse. É na sarça que Deus revela o propósito. Só que quando Deus revela o propósito, você precisa se posicionar para cumprir as palavras proféticas. O que é uma palavra profética? Algo que Deus tem para você, preparado. Mas para acessar esse lugar, amém? Para acessar esse lugar, você precisa do quê? Para acessar esse lugar, você precisa se posicionar. Amém? Então, muitas vezes na minha vida, eu não tinha certas coisas, eu não era capacitada e eu entendia de todo o coração que eu precisava fazer a minha parte, que eu precisava fazer. E eu fiz doendo, eu fiz perseguida, eu fiz de todas as formas que eu podia. E eu vou contar algo aqui pra você. Espera só um pouquinho. Eu vou contar algo aqui pra você. Muitas vezes, Deus, ele pediu pra mim fazer coisas pra ele e eu fiz dentro do meu melhor. E quando você faz aquilo que você tem de melhor pra Deus, ele vê como além da excelência. Deus, ele sabe até qual ponto você pode oferecer algo. E quando ele sabe que você deu tudo o que tinha, ele vai falar assim, você fez melhor do que a excelência. Quando Deus me pediu para começar uma célula na minha casa em 2018, eu morava numa casinha bem pequenininha, médica, fui trabalhar naquela cidade. O Senhor falou assim, você vai começar uma célula. E eu vou fazer algo sobrenatural aqui. Eu fiquei com medo. Naquela época, queridos, eu não tinha nenhuma cobertura espiritual, somente a de Deus. Eu estava numa cidade cheia de gente religiosa. E o Senhor falou assim como eu fui com Moisés, com Abraão, com Isaac e Jacó, eu serei contigo, eu serei tua cobertura. E eu vou levantar intercessores para estar orando por você. Eu fui perseguida. Os líderes religiosos da cidade falavam mal de mim porque, que uma médica? Porque eu estava fazendo uma obra além da excelência. Eu comecei a dar a Bíblia para o povo. Eu comecei a patrocinar esse ministério com o que eu tinha. Eu não tinha uma cobertura para enviar o meu dízimo. Então eu falei, Deus, aqui eu vou abençoar. Eu comprava tudo para que aquele lugar precisava. Eu ganhava as pessoas para Jesus, eu já dava uma Bíblia. E aí os líderes da cidade falavam, mas o que essa menina quer? A menina, né? O que essa menina quer? E o povo ia para a área da minha casa, era curado, era liberto, recebia aquela palavra. Comecei com 7 pessoas, depois tinha 14, depois tinha 28, depois Deus falou assim, alarga o espaço da tua tenda, muda de casa que... Aí foi 60 pessoas na área da minha casa, aí cresceu, eu tive que ir para um barracão. E aí o povo religioso daquela cidade não entendia o que Deus fazia, mas na hora que parecia um demoniado, na hora que parecia alguém, eles não expulsavam, eles não podiam expulsar. E tinha que mandar onde? Lá para mim. Porque eu era portadora do avivamento da cidade. Eu era portadora daquilo que Deus estava fazendo, da glória, da unção, porque eu pagava o preço. Então o Senhor forjou meu ministério debaixo da unção, debaixo da sarça. E o Senhor falava, não se preocupa não. Aí, queridos, deixa eu contar aqui uma história para você. Aí, na cidade, um dos pastores que falava muito mal de mim era a Assembleia de Deus, tá? Não entendia, muita gente na minha área, o povo doido atrás desse povo para pegar o dízimo desse povo. E ali, quando eu comecei meu ministério, eu tive uma estratégia de começar ele sem fins lucrativos, porque eu falei, Deus, eu quero chamar esse povo na unção. E no decorrer do caminho eu ensino esse princípio para eles. Então eu era a maior patrocinadora ali. Amém? Escuta isso. E aí havia um profeta de fora, um homem de Deus usado em profecia naquela Assembleia de Deus, onde o povo me criticava. E aí eu tô vendo aquele carro passando e anunciando ali, que hoje vai ter quando? Aqueles carros que passam falando, hoje vai ter culto, nananã.
Quando passou, meu coração fez tu, 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 tu. E o Senhor disse assim pra mim, vá nesse culto que eu vou falar com você lá. Eu falei, meu Deus. Mas você sabe, médica, na cidade tinha 4 médicos, eu era uma das. Então você chega num lugar como médica, cidade pequena, você estende um tapete, mas eu sabia que o povo falava mal de mim. E quando eu estou indo para a assembleia, eu estive na assembleia, então eu sei que precisa de uma saia e tal. Aí o Senhor disse assim para mim, você não faz parte dessa denominação. Vá do jeito que você se veste. Então eu botei uma pantalona branca, vesti aquela roupa de médica, fui na bata, fui bem esticada. Fui, estacionei minha caminhonete ali, na frente, e estacionei minha caminhonete ali, desci, entrei e fui com mais 2 discípulas. E aí eles já prepararam, como eu sou médica. E doutora, vem aqui na frente, tem uma cadeira bordada pra você. E aquela bajulação, porque a gente é médica, né? Enfim. E aí o homem começou a pregar. E nisso, querido, nessa congregação tinha presbítero, tinha pastor de tudo que era lado. Gente, tudo que era lado. E esse homem começa a pregar, vai daqui, vai dali. O homem falou assim, olha, Deus me mandou aqui hoje, nessa congregação, e ele disse pra mim que é pra mim entregar uma revelação, uma palavra pra uma pessoa só. E essa pessoa, ela é assim com o Espírito Santo. E meu coração... E eu lá na beca, bem arrumada, na frente. E o homem vai daqui, e o homem assembleiante, certo? Pessoa assim, mas será que é essa mulher mesmo? Não tá de saia, não tá de vestido. E ele andava pra cá, e ele olhava pra mim, ele olhava pra cá, ele olhava pra lá. Ele falou, mas será que é essa doida mesmo? Será que é essa mulher mesmo? Será que é essa? Amém? Aí, queridos, de repente ele falou assim, Deus me trouxe aqui pra falar com aquela mulher, vem pra frente. E era eu. Vem pra frente. E aí os líderes da Assembleia de Deus, tudo religioso, já começou a olhar pra cá, pra lá e falar, mas como assim vai falar com ela? O Senhor Deus manda dizer pra você que Ele tem se agradado daquilo que você está fazendo. E é pra você ir mais profundo, é pra você dar mais. E hoje Ele te empodera ainda mais com os 9 dons do Espírito Santo, que eu já tinha. Receba agora. Quando Ele falou receba, queridos, eu fui arremessada. Na frente da igreja, assim, eu fui arremessada. O povo viu aquilo, o povo ficou impactado. Falou, o que é isso? A partir dali, aí Deus mudou o rótulo. A partir dali, o pastor chegou pra mim, vem pra cá, traz o teu povo. Aqui eu vou deixar você fazer o que você quiser. Não tem nem esse negócio de vestimenta, não. Mas esse povo todo que tá com você, vem pra cá. E Deus falou assim pra mim, não leva eles pro cativeiro. Você tá criando um povo livre. Você está criando um povo que me adora em espírito e em verdade. Ele está te chamando por causa dos dízimos e das ofertas. Não leve esse povo para lá. E aí, queridos, eu estava naquela época, porque eu já estava sendo muito perseguida. Eu era perseguida pelo padre, eu era perseguida pelos pastores das igrejas. Aí muito poder, Deus curava o povo e libertava, falava assim que eu era espírito, que eu era bruxa. Então você sabe como que é essa cidade pequena. E aí Deus falou assim, agora você vai batizar esse povo. Tinha poucos meses que eu tinha começado, Senhor, você vai batizar esse povo. Eu falei, Deus, mas eu vou batizar e que eu vou ser esmagada nessa cidade. Queridos, eu era muito perseguida, vocês não têm noção. Só que eu era peituda porque eu andava na sarça. Eu sabia quem Deus era, eu sabia o que Deus estava fazendo. Deus já tinha me mostrado a sarça ardendo. Deus já tinha me mostrado sinais e maravilhas. Amém? Aí eu falei assim, Deus, e agora? Como é que eu faço? E aí eu vou nesse culto, Deus fala comigo. E aí Deus falou assim, pede as batas emprestadas pro pastor. Aí eu mandei uma discípula minha pedir. Aí o pastor não ia negar, né? Depois que ele tinha visto Deus falar comigo. Aí o pastor emprestou as batas dele, tudo. Eu levei o povo, batizei. E aí o Senhor falou assim, uau. É isso, filha, continua. Aí depois eu falei assim. Aí eu falei, Deus, nem vou ter essa religiosidade com bata não, hein? Vai ser em bata mesmo, não vou ficar nem esperando bata não. Vai ser em bata mesmo. E queridos, e Deus ele fez dessa maneira. Deus me honrou. Aí os pastores da cidade vizinha ficou sabendo que estava acontecendo um grande avivamento em Rosário do Ivaí, na área de uma médica. E pastores iam lá saber o que estava acontecendo. E os pastores iam lá, pastores de título, de teologia, e falavam assim, eu sou pastor formado, eu nunca abri a minha casa para o Senhor como você está fazendo.
É grande aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E Deus pegava esse povo, esses pastores, e falava assim: olha o que a minha filha está fazendo. Olha o que a minha filha está fazendo para mim. E a minha casa, queridos, virou uma igreja. Naquela época, eu aluguei uma casa com 3 quartos. Um quarto, os quartos não eram muito grandes, mas um deles era o meu quarto. O outro quarto era o quarto onde tinha os guarda-roupas, que ficavam minhas coisas. E o outro quarto era a salinha das crianças. E a sala era onde eu dava aula de plano de salvação, onde eu ensinava, eu discipulava. E aí eu não tinha nem sofá na minha sala, porque eu não podia, porque se eu colocasse sofá, TV na minha sala, eu mataria uma sala de aula. E aí um dia eu falei: ai Deus, como eu queria ter minha sala, como eu queria ter uma casa normal. O Senhor disse pra mim: filha, aqui é só um tempo, um dia eu vou te dar a casa dos teus sonhos, fica em paz. E ali eu dei a minha casa pro Senhor, ali era a Arca da Aliança, a área era o lugar onde eu pregava. E queridos, por que eu tô contando isso pra você? Porque pra mim voltar pro Egito pra pregar, eu tive que romper com muitos paradigmas. E essa cidade, aonde eu fui trabalhar, foi aonde eu nasci. Só que eu só nasci aí, morei até os 4 anos, depois fui para São Paulo. Meus pais, se tornaram donos de rede de supermercado em São Paulo, fomos para o Mato Grosso. E aí eu volto a trabalhar na cidade que eu nasci. Então o Senhor, Ele faz coisas, que é algo sobrenatural. Aí a pastora Salete, ainda lembro dos cartazes do plano de salvação, era na minha sala, aonde eu ensinava quem era Jesus, depois eu dava uma Bíblia, o Espírito Santo descia. E queridos, foi assim que eu comecei. E hoje esse ministério ficou grande, nós vamos abrir uma maior escola de avivamento de todo o globo da terra. E Deus tem nos dado provisão, Deus tem mandado oferta, Deus tem mandado dízimos. E nós já estamos agora para comprar esse terreno, para construir. E eu quero dizer para você, só que Deus me aprovou lá na área da minha casa, no pouco. E quando eu dei a área da minha casa, quando eu dei o quartinho para aquelas crianças, fazer a salinha das crianças, Deus falou assim: filha, você está me dando além do que você podia, você está me dando o seu melhor. Amém? Então, meus queridos, eu quero que você entenda. Talvez você fale assim: é tão pouco que eu vou dar para Jesus. Mas isso, Deus, Ele vai ver como muito. E se hoje o Senhor me colocou como apóstola, como alguém que vai levantar líderes, águias, leões no reino de Deus, é porque Ele me aprovou lá atrás. Ele viu que eu me dediquei. Amém? Então, em nome de Jesus, tome posse do seu chamado. Tome posse do seu chamado. Não foi fácil, queridos, para mim. Por mais que eu estive num lugar de nascer numa família rica, de ser formada em medicina, eu fui muito perseguida, eu fui muito caluniada. Queridos, o povo católico começou a frequentar a minha célula, as crianças começaram a ir. E o padre falou na cidade que se alguém fosse na minha seita, falava que era seita, ninguém ia crismar, ninguém ia tomar hóstia. Foi levantado contra mim uma briga a nível de cidade. E aí as criancinhas começaram a parar de ir, pedia pra mãe. Aí os pais não podiam ir mais, aí as crianças começaram a ir escondida. Não, mãe, deixa eu ir lá escondido, mãe, deixa eu ir lá porque lá é bom, sabe? E aí, queridos, eu vi aquelas crianças indo escondida, ia com outros irmãos que podia professar sua fé, mas com o povo que estava indo ali, conhecendo a verdade, conhecendo aquela glória, não podia, sabe? Então, nós enfrentamos, sabe, muitas coisas, vizinhas jogando coisas na minha casa, porque eles falavam que aquilo ali deixava o povo maluco, muito louco por Jesus, e que não podia ser daquele jeito. Então, Deus ele fez algo, um avivamento muito grande ali naquela cidade, na época ali que eu estava ali, e o ministério continua. Hoje a pastora Salete, a pastora Camila estão ali. Hoje o ministério já não é mais um movimento, mas sim um ministério com dízimo, com as ofertas, funciona ali, tem cultos semanal, tem pessoas ali cuidando, amém? Tem gente que passa ali na frente hoje, aonde é, e fala que sente a presença do Senhor, sente o Espírito Santo, amém? Então, meus queridos, eu comecei com pouco, com nada, sem título, sem nenhuma preparação.
E Deus, Ele me colocou hoje nesse lugar. Assim como Moisés, quando Deus chamou ele, não era nada. Mas ele tinha uma promessa. Ele tinha um destino profético. Persiga as palavras que Deus tem falado na sua vida. Mas, pastora, Deus ainda não falou nada para mim. É porque você não tem acessado a sarça. Você não tem acessado esse lugar. Amém? Então, meus queridos, essa palavra que eu tinha hoje para você. Amém? Se inscreva na nossa seminário de restauração e libertação sexual, que vai ser dia 11. Eu estou preparando algo grandíssimo para você, e você que vai participar tanto para viver a libertação ou tanto para aprender e receber a impartição no final de autoridade nessa área, que eu vou fazer uma impartição no final e vou fazer a libertação no final. Se prepare em jejum e oração, gere essa unção, gere essa libertação. Vai ser dia 11 de maio. Vai ser o seminário de libertação e restauração sexual. Chame o suporte para você estar fazendo a sua inscrição. São vagas limitadas. Amém? Certo? Beijo no seu coração. E lembre, 20 minutos, tá? Hoje tem que ter o 20 minutos. Amém? Todos os dias. Em nome de Jesus. Eu declaro que hoje você acessa, dentro dos seus 20 minutos, a sarça do Senhor. Esse lugar de sobrenatural. Amém? Queridos, não consegui mandar os PDFs ontem. Mas hoje eu vou tentar mandar em nome de Jesus, me perdoe. Ontem minha funcionária estava aqui limpando, fazendo faxina, e eu tive que ajudar ela. Eu tive que colocar muita coisa no lugar. Sabe, o pastor ontem foi lá na conferência a cuidar das coisas, lá onde vai ser, e eu fiquei aqui. E aí eu tive que cuidar de casa e ajudar na faxina, e enfim. Amém? Ó, beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente.